Boa noite, pessoal. Eu sou o João, faço o curso técnico em meio ambiente, sou monitor aqui da Ciência Astronômica, né? E hoje eu vou apresentar o professor Nelson de Oliveira Biocomiso, né, que vai falar para a gente sobre a palestra A Primeira Imagem de um Buraco Negro. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal de Varginha e de Curvelo que está assistindo a gente aqui ao vivo, tudo bem? O professor, ele é professor do Departamento de Física da UFMG, possui graduação e doutorado em Física pela USP, realizou estágio de pós-doutorado na USP e no Instituto de Gravitação e Cosmos, na Universidade do Estado da Pensilvânia, atua nas áreas de Física, Matemática, Gravitação e Teoria Quântica de Campos, possui experiência em teorias de campos na rede, teorias de campo em espaços curtos, eletrodinâmica quântica em campos de fundos fortes e sua aplicação à física do grafeno, gravitação quântica de laços e cosmologia. Uma salva de palmas, professor, por favor. Obrigado pela apresentação e boa noite para todo mundo. Para mim é um prazer conhecer aqui o trabalho que você vem desenvolvendo aqui. E eu comecei com o Leonardo faz uns 2 meses mais ou menos. Ele chegou e me deu carta branca para escolher mais ou menos o assunto de que eu ia falar, né? E no meio tempo apareceu essa notícia de que tinham tirado esse primeiro retrato de um buraco negro. Eu já coloquei na primeira imagem, eu posso terminar o seminário aqui, né? Tipo, já está lá a imagem. E eu fiquei bastante curioso para saber como eles tinham feito isso. Também saiu em tudo que é jornal, tudo que é revista, né, a respeito disso, então chamou muita atenção. Só que daí quando a gente olha isso no jornal, na revista, vê umas 3 notícias, daqui a pouco todas as outras você vê que é meio cópia uma da outra, e você às vezes fica querendo um pouquinho mais entender o que aconteceu mesmo aí, né? Então daí eu escolhi esse tema aí, e a ideia minha vai ser chegar e falar, não só... A gente olha isso aí, mas a gente quer entender em detalhe o que aconteceu, né? Isso é uma coisa, como foi feita a observação e de que modo que isso é uma confirmação da teoria de Einstein, porque isso foi anunciado como um teste da teoria da relatividade geral, né? Então eu queria dizer como que a gente pode entender isso como um teste. E além do mais, a gente tem... Não é o primeiro teste da teoria, já teve vários outros testes antes desse. Então eu queria falar um pouco sobre o que a teoria diz sobre buracos negros, sobre observações que fizeram antes dessa também, porque isso não sai de um vácuo, né? Que eu já tinha uma história de observações, eu queria encaixar isso mais em contexto para a gente ficar mais informado sobre isso aqui. Então, essa é a ideia. Então o título é isso aqui, né? Primeira imagem de um buraco negro, está aí o retrato. E como já foi falado na apresentação, eu trabalho na UFMG, né? A gente tem um grupo lá que chama Grupo de Física Teórica Fundamental, que a gente mexe com gravitação, teoria de campos, essas coisas mais teóricas. Então, isso aqui é a organização que eu queria, é um resumão do que eu quero apresentar. Então eu queria primeiro chegar e falar o que a teoria diz sobre buracos negros. Então vamos começar pela teoria porque é isso que a gente está testando, certo? Então eu queria primeiro falar sobre isso. E, então a ideia é falar de relatividade geral e o que ela diz sobre como são os buracos negros que a relatividade geral prevê. Depois falar sobre quais são essas observações que já tinham sido feitas antes. Então tem 3 principais eixos que eu queria comentar sobre isso. E depois passar para o tipo de observação que fizeram mesmo nessa imagem, que é um buraco negro monstruoso, tem no centro de uma galáxia que chama M87. Então é isso que eu quero, esse é o resumão que eu queria apresentar. Agora, o que é a realidade geral? Vocês já devem ter ouvido várias vezes gente comentando sobre isso, mas no ensino médio a gente aprende a gravitação de Newton, né? E a gente sabe que na gravitação de Newton você pensa, bom, você tem um certo corpo, ele produz um certo campo gravitacional em torno dele, aí tem um outro corpo se movendo nas vizinhanças, aparece uma força gravitacional, ele se joga na segunda lei e calcula o que acontece. É isso. Agora, isso vale só quando você tem massas pequenas, quando tem um campo gravitacional que não é tão forte assim. Agora, você vai numa região que tem, sei lá, você vai perto do Sol, por exemplo, você vai num lugar que tem muita massa concentrada, você tem que ter uma teoria que é um pouquinho melhor, ela é mais precisa. Isso é a relatividade geral. Só que além de ser mais precisa, o que acontece é que realmente o tipo de descrição que ela faz, o espaço-tempo muda. Em vez de falar, tem um campo, tem uma força, tem a segunda lei. Não é mais isso que a gente fala. O que acontece é, em vez da partícula produzir
um campo vetorial, o que ela faz é, ela dá uma deformada no espaço em torno dela. Então, a gente fala, a gravitação agora é geometria, o espaço tem que ficar curvo em torno dessa massa. Então, essa é a primeira coisa. Então, a matéria que a gente tem no universo, em torno dela, ela curva um pouquinho o espaço, e a teoria diz como isso acontece. E a segunda coisa é, dado que o espaço foi curvado por algumas massas, a teoria diz para você como outras massas viajam livremente nesse espaço curvo. Então a gente também tem uma lei de movimento que é que nem a segunda lei, só que é uma versão dela no espaço curvo. Então a gente tem essas coisas e o que acontece é que a gente precisa usar essa teoria para prever o que acontece em situação em que tem massas muito grandes. Então perto de estrelas, perto de centro de galáxia e, claro, um buraco negro. Então essa é a teoria que a gente usa e ela tem várias previsões que não são nada intuitivas. Quando saiu a teoria, tinha gente muito cética a respeito da teoria, porque ela previa, por exemplo, que a luz não anda mais em linha reta, que ela desvia no campo gravitacional. Era uma coisa que não existia nenhuma motivação experimental para isso. A teoria previa. Então, ela tem várias previsões e elas têm sido confirmadas em testes observacionais que faz mais de um século. Quer dizer, a teoria foi realmente inventada em 1915, tem mais de um século que estão testando, fazendo experiência e dá tudo certo. Então, a gente tem que respeitar isso. E o que acontece é que tem várias previsões que não são nada intuitivas. Então, a primeira coisa é essa, né? Você fala, a luz passando perto de uma massa grande, por exemplo, o Sol, ela dá uma desviada, ela dá uma entortada. Agora, também tem a existência de buracos negros, é outra coisa que também é bem surpreendente. Tem a existência de ondas gravitacionais e tem toda a cosmologia que sai dessa teoria. E uma das coisas que a teoria prevê é que o universo teve um começo, teve um Big Bang. Então são todas coisas meio extremas que a teoria prevê, só que você vai testando as previsões e ela funciona. Então, todo mundo confia muito nessa teoria e você espera que você, quando você usa ela para descrever alguma situação, mesmo que você não tenha visto, você imagina que vai dar certo. É claro que algum dia pode dar errado, daí você vai ter que inventar uma teoria melhor. Mas a gente vai usar essa aqui, a gente vai usar a realidade geral. É claro que a gente vai estar mais interessado na situação de ver o que ela fala sobre buracos negros. A gente vai esquecer um pouco as outras coisas, porque esse é o assunto, né? Só que a teoria de buracos negros está bastante relacionada a essa propriedade que a luz se curva no campo gravitacional. E essa foi o primeiro teste mesmo da teoria. Porque a teoria foi feita em 1915, daí tinha algumas previsões e uma era esse desvio. Um desvio pequeno, mas a ideia era que se você está observando aqui uma estrela que está perto do Sol, o que acontece é que vai desviar um pouquinho quando passa do lado do Sol e vai chegar dando uma posição aparente diferente no céu, porque você olha a luz vindo aqui e você pensa que a estrela está ali, né? Só que na verdade ela fez uma curvinha, então ela está um pouco para o lado. E isso vai fazer realmente 100 anos, daqui a pouquinho, né? Essa observação foi feita. Uma parte dela até aqui no Brasil, desculpa que está um pouco, eu tive que mudar o formato da apresentação, então estou perdendo algumas palavras ali, né? Mas então, esse teste foi feito em 1919, num eclipse solar. A gente tem que ter um eclipse, porque você tem que ver uma mudança de posição de estrelas no céu, muito perto de onde o Sol está. É claro que se o Sol estiver ali, ela vai ofuscar completamente sua observação. Só que num eclipse total, você tira o brilho do Sol de lá e você consegue ver as estrelas deslocando um pouquinho quando elas estão perto do Sol. E essa observação foi feita em 1919, foi comandada essa observação por Arthur Eddington. Ele mandou uma missão lá para a costa da África e a outra veio aqui para o Brasil. Então o pessoal também fez essas observações aqui também nesse eclipse solar e está pertinho do aniversário, né, de 100 anos de observação. E esse foi o primeiro grande sucesso da teoria. Quer dizer, Einstein fez essa teoria, daqui a pouco prevê isso, a luz vai entortar no céu. E daqui a pouco o pessoal vai lá no eclipse solar com um barquinho na costa da África e sai, não sei se está certo. Foi um negócio meio espetacular, né? E saiu isso em tudo que é jornal. Isso aqui é do New York Times, né? Tipo, as luzes todas tortas no céu e tal. Então foi o primeiro momento que Einstein foi realmente visto como esse gênio aos olhos do público geral. Então chamou muita atenção. Mas esse é o primeiro teste. Então a gente vê que a luz realmente desvia.
e você testa isso perto do Sol. Só que o Sol, caso você pense, o Sol é bastante grande, mas não é tão grande assim no contexto da realidade geral. Você pode se perguntar o que acontece se em vez do Sol eu vou lá e vejo um objeto com muito mais massa. O que acontece com a luz perto desse objeto? E isso é uma representação, não é nenhuma simulação, é uma representação realmente do que acontece, né? A gente vê que, você pensa que o objeto central, aquilo é um buraco negro, mas enfim, e você se pergunta, o que acontece se eu pego essa massa muito grande que está no centro e eu solto um feixe de luz na direção dela? Então você sabe que o raio que passar um pouco mais distante do centro de massa, ele vai desviar, mas não vai desviar muito. Vai só sofrer uma pequena deflexão. Só que à medida que esse teu objeto que você vai trazendo mais próximo, né, você vai desse aqui que desvia um pouquinho, só que você vai chegando mais perto, ele vai tendo uma deflexão cada vez maior. Então tem um desvio bastante grande desse feixe de luz. E chega numa situação extrema em que a luz vai e volta de onde ela veio, porque ela dá uma contornada nisso. Ela entorta tanto que ela contorna. Então ela pode meio que ser refletida de certa forma. E é claro que você pode, depois disso você pode pegar um pouquinho mais perto, e o que vai acontecer, ela vai chegar, ela vai ser atraída, em vez de voltar, ela vai começar a dar algumas voltas em torno dessa massa. Então tem inclusive um certo raio ali no meio, que é onde a luz pode ficar orbitando esse objeto. Então tem um certo raio onde a luz orbita esse buraco negro. Então você vê que acontece uma coisa bastante diferente nesse caso, que a gente tem um campo bastante extremo, né? E uma coisa que a gente nota é o seguinte, imagina esse monte de luz vindo aqui, a gente tem um buraco negro e você joga um monte de luz vindo do lado. Igual se uma pessoa do outro lado tenta observar o que acontece, essa luz que está aqui na parte central do feixe, parte dela vai ser absorvida pelo buraco negro, parte vai ficar sendo espalhada, parte vai ficar dando um monte de giro e sair para algum outro lugar. Então quem estiver do outro lado ali, não vai ver nenhuma dessa luz, porque ela foi espalhada inteira. Então quando você está olhando para lá, para essa fonte de luz, você vê coisa em torno, só que aqui no meio fica uma região de sombra, porque a luz estava vindo dali, ela foi desviada. Então o que a teoria diz para você, é que você vai ter uma coisa aqui do gênero, que é representado aqui. A gente tem uma certa região, se for bem no miolo do buraco negro, que é o horizonte de eventos. E no horizonte de eventos a gente sabe que o que acontece lá é o seguinte, você pega e solta um feixe de luz, se você estiver para dentro do horizonte de eventos, você pode soltar o feixe de luz mesmo radialmente para fora, e ele fica preso, ele não sai. Então esse diz para você quando qualquer tipo de luz está presa lá dentro. Agora tem uma outra parte mais externa aqui, o horizonte de eventos é no raio de Schwarzschild, que depende da massa do buraco negro. Agora, você tem a esfera de fótons também. A esfera de fótons é esse lugar, esse raio, onde se você chegar lá, para naquele raio, solta um raio de luz não radial, mas tangencial. E o que acontece é que esse raio de luz fica orbitando, fica dando volta lá. Então aqui, ele fica que nem um planeta. Daí que você apontar isso aqui, a luz viria bater do outro lado aqui, ele dá a volta em torno. Então isso é o que a gente chama da esfera de fótons. Isso está a um raio de Schwarzschild e meio do centro. E tem ainda mais uma medida importante lá, que é essa parte de sombra, que é isso que a gente estava vendo na outra figura. Tem um tanto de luz que quando chega aqui, ele acaba sendo capturado pelo buraco negro. Esse raio é um pouco maior, é 2.6. Então são três coisas que a teoria prevê sobre a estrutura de um buraco negro. Então isso aqui é o que a teoria diz para você. Vai ter uma sombra ali no meio, dependendo de como a luz chega. Agora, o que acontece é o seguinte, se você quer saber como que um buraco negro, qual que é a aparência de um buraco negro, né? É claro que o nome já diz, ele por si só não tem uma aparência, ele vai ser escuro, ele não emite luz, certo? Só que se você ilumina ele, ou se coloca num certo ambiente que tem vários objetos luminosos ali em torno, aí você pode usar a tua teoria, ela vai dizer como que esse monte de feixe de luz vai ser desviado para cá e para lá, e você pode ver que tipo de luz chega no teu olho. Então, a teoria permite para você calcular qual que é essa aparência do buraco negro, dado que tem coisas luminosas em torno dele, senão você não veria nada. Tem que ter luz em torno. Você vê o que ele faz com a luz em torno dele.
E tem vários exemplos, esse aqui eu creio que é o mais famoso, né, que é o exemplo de Interstellar, que é quando você realmente junta uma equipe de computação gráfica de Hollywood com um prêmio Nobel de Física, né, sai mais ou menos isso, quer dizer, você pega a equação mesmo as equações da gravidade geral, escreve um código para dizer como que vai ser a aparência de um buraco negro. Ele não é galáctico, ele é de um sistema solar, e ele tem matéria caindo nele, formando um disco em torno, e ela está um pouco aquecida, ela brilha então isso aqui realmente é o que a teoria diz para você, como você veria esse objeto se estivesse perto dele. Não vou entrar em muito detalhe disso aqui, mas o que acontece é que a luz se curva tanto que esse disco aqui, você consegue, essa parte de cima aqui, é a região do disco que está do lado de lá, porque a luz sai do disco, contorna o buraco negro por cima e você consegue ver ela. Então você consegue ver tipo, o outro lado dele, porque a luz dá essa desviada em torno do buraco negro. Essa é uma situação. Esse aqui é mais um exemplo, é esse exemplo todo famoso, porque foi muito bem produzido isso aqui. Né? Agora, quais são as evidências de que isso aqui que a gente está falando até agora é tudo teoria. O que a equação diz para você, você vai lá, calcula, bota no computador e vê o que sai de resultado dela. Agora, como que a gente sabe que essa teoria faz sentido ou não? Então, o que acontece? Tem vários testes observacionais que te dão uma evidência muito forte de que buracos negros existem. E a primeira delas é essa aí. Isso é um videozinho, isso aqui. Então, a primeira observação indireta, né? Então, já tinham observações indiretas de buracos negros antes, e essa agora foi um retrato direto. Essa que é a principal diferença. É claro que você quer ver diretamente o objeto, né? Mas antes já tinha um monte de evidência indireta. E aqui o que está acontecendo é o seguinte, você pega... Isso aqui realmente são os dados. Então, eu estou realmente pegando os dados da colaboração. E você mira o seu telescópio, joga o seu telescópio mirando na região que corresponde ao centro da nossa galáxia, bem no miolo da galáxia. E você espera, imagina-se que tem um buraco negro lá. Então, como que você sabe se tem um buraco negro ou não lá? Você pega e começa a observar o movimento das estrelas em torno daquilo. Então, a cruzinha vermelha ali é bem o centro gravitacional da galáxia. E se você tiver paciência, você vai ficar por algumas décadas observando o que acontece lá, você vai ver que as estrelas elas se movem, as estrelas não ficam paradas no céu, elas têm movimento uma em relação à outra. Só que não é uma coisa que você vai ver em pouco tempo, você tem que ficar bastante tempo observando. E se você observa bastante tempo, aí tem esse time-lapse de uns 15 anos mais ou menos aí. E a gente vê que as estrelas chegam ali perto e sofrem esse puxão, né? Elas estão orbitando uma coisa que está aqui no meio. Só que quando você mira o telescópio lá, você não enxerga nada, não tem nada, não aparece nada ali. Só que você vê que tem uma coisa que é extremamente massiva que está no meio, deformando o movimento dessas estrelas todas. E a gente não vê o que tem no lugar que está essa cruzinha vermelha, só que você pode calcular qual a massa que está lá, olhando o movimento dessas estrelas em torno. E calculando isso dá 4 milhões de massas solares. Então, 4 milhões de sólidos é bastante massa concentrada lá. Você sabe que está lá. É só usar o movimento aqui, pega aquela elipse, por exemplo, que está meio que na vertical e calcula qual que é a massa daquela órbita. Além disso, a gente sabe também, você pega um ponto aqui que tem algum ponto que eles passam bem perto do centro. Então isso coloca um limite do tamanho máximo que esse objeto pode ter. Porque tem coisa passando ali. Então ele não tem esse tamanho. Você não sabe o tamanho dele, mas tem um limite máximo que é dado pela aproximação máxima, né, dessas órbitas. Daí você olha, essa massa, 4 milhões de massas solares, você vê a distância que tem máxima que esse objeto pode ter, e não tem nenhum objeto que você possa conceber que faça sentido, a não ser um buraco negro. Então, você imagina que tem esse buraco negro lá. Só que qual o problema? Você não consegue medir exatamente o tamanho dele, porque para testar mesmo a teoria, dado uma certa massa, você teria que saber o tamanho dele, para ver que a teoria está certinha. Só que nesse caso, você só sabe que, bom, ele é menor que esse ponto de máxima aproximação. Então, quer dizer, evidência forte, mas ao mesmo tempo não é conclusiva e não dá para ver diretamente o que está acontecendo lá. Tem um segundo tipo de sistema onde a gente pode estudar buracos negros, que é o seguinte. Vocês sabem que tem várias estrelas, quando você olha no céu parece que é uma única estrela,
Só que você vai lá e pega um telescópio, você abre mais o zoom e você vê que tem duas, três, tem sistemas múltiplos, né? E tem sistemas binários. Então tem duas estrelas perto uma da outra, elas estão orbitando uma outra. E o que acontece com as estrelas é o seguinte: se você olha para cada uma delas, a gente sabe que como ela está orbitando uma a outra, às vezes ela está andando em sua direção um pouquinho mais rápido ou um pouco mais devagar, dependendo de como ela está girando. E a gente sabe também que se tiver uma fonte luminosa com movimento relativo que você está observando, você vai ter um efeito Doppler lá. Então o que acontece é que a luz de estrela em sistema binário, se olha uma delas, ela vai oscilando um pouco, ela fica com a frequência um pouco mais alta, a frequência um pouco mais baixa, dependendo de como ela está rodando. Ela está se aproximando, muda um pouquinho, ela está se distanciando, muda um pouco. Então ela oscila. E dependendo do período de oscilação, você sabe qual a distância dessa uma da outra. Agora acontece às vezes que, em vez de você olha uma estrela e ela tem esse brilho que oscila. Então você fala, bom, parece que é um sistema binário, não? Só que você puxa o seu zoom lá com o seu telescópio e você não vê nada junto com ela, você vê só uma. Então você vê ela orbitando alguma coisa, mas você não vê essa coisa que ela está orbitando do lado. Então tem um sistema binário que é uma estrela e supostamente um buraco negro, que é o que a gente está representando aqui. Esse é um dos primeiros exemplos que foi bastante estudado, que é essa fonte de ondas de X signos X1. E a gente entende esse sistema como se fosse um sistema binário, que tem um buraco negro e uma estrela do lado, e o buraco negro também que se alimentando de uns pedaços daquela estrela ali. E dá para, estudando esse sistema, fazendo observações dele, você pode determinar a massa daquele objeto que você não consegue ver, que está deformando a órbita da estrela. Isso dá uma massa de 14 massas solares, então é bem menor do que o que tem no centro da galáxia. Então é uma coisa de outra escala. De novo, né, a gente não consegue ver esse objeto, o que acontece perto do horizonte de eventos, então a gente não sabe o tamanho dele exatamente e sobra, dá margem a não ser um buraco negro, vai ver que é alguma outra coisa que a gente simplesmente não pensou ainda, né? Mas tem toda a cara de ser um buraco negro também. Então tem esses dois testes, e tem um terceiro que é um teste bastante forte da relatividade geral, que é a observação de ondas gravitacionais. Porque o que acontece aqui é o seguinte, esse é bastante indireto, né? Porque num certo lugar tem esse sistema binário, que em vez de ser, a gente pensou duas estrelas, depois de uma estrela e um buraco negro, né? Mas também tem sistema binário que são dois buracos negros, um orbitando o outro. E daí você pode pegar essa teoria e calcular, ver o que acontece quando esses dois buracos negros estão girando um em torno do outro. E o que acontece é que eles começam a soltar um monte de onda gravitacional. E à medida que soltam onda gravitacional, eles começam a espiralar, ficar mais perto do outro, porque está perdendo energia, certo? Então a órbita vai diminuindo. Até que os dois se juntam. E quando eles se juntam, acontece uma explosão que solta um monte de onda gravitacional. Essas ondas viajam, espaço afora, e o que acontece é que a gente pode detectar elas aqui. E o que é uma onda gravitacional? Uma onda gravitacional, se tivesse uma onda aqui passando daqui da frente para o fundo da sala, o que ela ia fazer, enquanto ela estivesse passando, o comprimento lateral da sala ia diminuir, o comprimento vertical ia aumentar um pouco. E depois alterna. Então, depois ele se estica e o vertical encolhe. Então tem uma oscilação fora de fase do comprimento numa direção e em outra direção. É isso que uma onda gravitacional faz localmente, quando você está no caminho dela. Então, como que você detecta uma onda gravitacional? Você faz dois braços enormes aqui, de 4 km, por exemplo, um laboratório aqui no meio. Ali no meio você pega e joga uns lasers ao longo de cada braço, deixa ele ir e voltar. Faz esses dois braços do mesmo tamanho e vê se tem alguma diferença do tempo que leva para chegar aqui e aqui. Porque se tiver, quer dizer que alguma coisa deformou o tamanho dessas coisas. E você pode detectar essas ondas porque você sabe o padrão de deformação que elas vão produzir. E porque você observa aqui, parte que a teoria fala que tem que ser aqui, você fala, bom, peguei uma onda gravitacional. Então isso testa a teoria da geral no regime que a gente chama de campo forte, que é um buraco negro orbitando o outro e explodindo. Quer dizer, é um teste muito forte da teoria e de tudo que ela diz sobre buracos negros, porque é uma situação que ela está falando como buracos negros se fundem. Então esse é um teste bastante forte da teoria, só que extremamente indireto, você não está vendo nada. Eles fazem lá as ondas gravitacionais, você fica esperando, elas chegam e você detecta, mas você não está vendo muito explicitamente a imagem do que está acontecendo.
Mas é um teste forte. Mas, enfim, todos indiretos. O que acontece é que as pessoas queriam olhar diretamente o que está acontecendo perto do buraco negro de um retrato, para ter essa observação mais direta. Agora, como que você pode tirar um retrato direto de um buraco negro, então? Primeira coisa, você tem que escolher um bom candidato para isso. A gente viu que tem vários tipos de buracos negros, tem alguns que são do tamanho de algumas massas solares, por exemplo, que é porque parece com estrelas quando morrem. Você tem outros que têm dezenas de massas solares, você tem outros com milhões ou bilhões de massas solares. Então eles vêm em vários tipos de buracos negros, então tem várias escalas. Pessoas acreditam que pode ter uns bem pequenos por aí. Então, a questão é qual que você vai escolher. E é claro que você quer escolher um que facilite a tua vida, né? Então você vai lá e fala, vou pegar um grande, eu quero uma coisa que seja mais fácil de ver. Agora, isso você encontra no centro de galáxias. Então esse é o seu candidato. Você fala, vou pegar, de alguma forma quero ver o que acontece com um buraco negro que mora no meio de uma galáxia. Porque esses a gente viu que são milhões ou bilhões de massas solares. Ainda assim, você tem que escolher bem a sua galáxia, porque o que acontece é o seguinte, sabe que o buraco negro tem que ter um meio em torno dele com luz suficiente para que você possa observar a deformação que ele produz nessa luz. Então, você não vai lá olhar diretamente ele. Então não basta ele ser grande, mas ele vai ter que ter um meio adequado para você poder enxergar ele. E um candidato natural são galáxias com núcleos ativos, só que Hércules é um exemplo, não é a galáxia que eles observaram, mas é um bom exemplo de núcleo ativo de galáxia. Então o que acontece, você joga de novo o seu telescópio lá e você vê que tem no meio do retrato lá tem uma nuvenzinha ali, né? E aquilo é uma galáxia ali, um monte de estrela. Então quando você olha só essa imagem no ótimo, luz visível, isso aí é o retrato. E não parece ter nada de tão especial nessa galáxia. Só que a gente pode observar você pode observar o céu em várias frequências diferentes, né? Você pode pegar ondas de rádio, você pode pegar infravermelho, você pode pegar a luz visível. E o que acontece é que quando você combina a imagem que você tem na luz visível com a imagem que você tem em ondas de rádio, cada um emite ondas de rádio, isso aqui. O que acontece é que tem esse negócio enorme